nós vamos começar a exposição da carta de Tiago, nos últimos versículos do capítulo 4. Então você pode abrir já o capítulo 4, tendo isso em mente. Poxa, eu posso planejar a minha vida, eu posso planejar o que vou fazer amanhã. O que eu não posso fazer é tirar Deus desse planejamento. Então você vai fazer a leitura desse texto junto comigo, mas na mente você deve trazer aquilo que você está planejando hoje para você. O que está envolvendo aí os teus pensamentos, noites mal dormidas, talvez, com insônia já, com ansiedade de voltar para casa, né, pessoal aí do Sul? Planejamento para voltar para casa, dia 18, se eu não me engano, né? 18. Legal, legal. Ver família, ver as pessoas que gostam. Não é que vocês não se gostem entre vocês se gostam. Mas né? Mais ou menos. Não. Mais. Mas sim. Vamos ter isso em mente, vamos trazer os nossos planos, nosso planejamento, aquilo que a gente está pensando para a vida, futuro. E vamos ler junto a carta de Tiago agora, no versículo 13 e no versículo 14. Diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então você pensou nos teus planejamentos aí, teus planos, você já pegou um alerta aqui, tá? Planejar sem Deus é problema. Vamos continuar agora com o versículo 15 até o 17. Em vez disso, Tiago mostra o caminho. Deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Né? Tiago faz aquela estratégia do morde e assopra. Ele morde e assopra, mas no final ele morde aqui. Ele chama a nossa atenção de novo para uma realidade muito importante. E nós precisamos, agora, nesse momento, da capacitação que vem do céu para entender esse texto e como que ele se encaixa na redenção, no processo de redenção das nossas vidas. Um dia nós encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. E nesse encontro, nós teremos que prestar conta dos nossos planejamentos e a execução desses planejamentos na nossa vida. E pensando nisso, nesse encontro também que teremos com Cristo, agora é o momento que, depois de ler as Escrituras Sagradas, trazer na nossa mente os nossos planejamentos, nós vamos orar ao Senhor para que Ele nos capacite a entender a sua palavra que vai ser exposta. Mas no momento que eu estiver orando por vocês em relação ao Senhor capacitar o entendimento para a exposição das Escrituras, vocês precisam interceder por mim também, para que eu possa ser prático, mas não pragmático. Para que eu possa ser objetivo, mas amoroso. Para que eu possa ser fiel à verdade de Deus em amor. Tá bom? Vamos orar juntos? Querido Deus, eu li o teu texto diante do teu povo. Eu pedi que o teu povo pensasse, cada um na sua própria vida, no sentido de aquilo que estão planejando para o futuro. E apontei as Escrituras Sagradas como uma solução para possíveis perguntas que eles estão fazendo nesse momento. Porque Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu que nós devemos colocar todo e qualquer planejamento nas mãos do Senhor. Ele disse, não só viveremos, mas faremos tal coisa e tal coisa.
para nos lembrar que nossa vida é dirigida pelo Senhor. Eu peço, ó Pai, que o Senhor capacite os meus irmãos a entenderem aquilo que vai ser ministrado nessa manhã. Que essa palavra que será exposta alcance o coração daqueles que estão indecisos em relação a uma tomada de decisão. Para aqueles que têm planejado e têm experimentado a frustração e se perguntam por que nada dá certo. Senhor, que essa mensagem possa responder essas perguntas. Esse é o meu pedido, junto com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Para mim, o que é principal ao ler esse texto é lembrarmos que existe uma urgência no meio do povo de Deus de não esquecermos, lembrar para não esquecer que Deus é soberano em todas as coisas. Que Deus é o Senhor de todas as áreas da minha vida. Deus não é somente o Senhor do culto de domingo, ou quando eu escuto um louvor que é legal, um louvor que é bom. Deus, ele não é somente o meu Deus quando eu estou inserido no meio cristão ou no meio religioso. Eu preciso lembrar da verdade que Deus é Deus em todas as áreas da minha vida. Antes de escolher qualquer coisa, você tem que fazer algumas perguntas. O texto aqui aponta para uma realidade de mudança geográfica. Alguém saindo de uma cidade, indo para outra. O texto aponta também para negócios, para um planejamento em que algumas pessoas ali no meio da igreja estavam fazendo, mas não estavam incluindo Deus. E Tiago, um pastor atento, ele verificou isso. Tiago queria lembrar essas pessoas que planejassem incluir Deus terá como resultado o fracasso. Então, antes de escolher qualquer coisa, nós devemos fazer três perguntas. E essas perguntas vão ser respondidas durante essa mensagem. A primeira pergunta é: como serei funcional para o reino de Deus se eu me mudar, se eu escolher determinado curso na faculdade, se eu for fazer determinado negócio? Como vou ser funcional para o reino de Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: esse projeto na minha mente que eu tenho hoje, ele tem como objetivo me aproximar mais de Deus, ou eu tenho a certeza que ele está me afastando de Deus? A gente pode responder essa pergunta, mas durante a mensagem você vai ver que tem projetos que nos afastam de Deus, nos levam para longe de Deus. Será que aquilo que você está projetando está te aproximando mais de Deus ou está te levando para longe de Deus? E uma terceira pergunta que precisa ser respondida é: como irei evangelizar as pessoas ao meu redor, onde eu estiver inserido? Como falarei do amor de Deus? Como falarei da salvação em Cristo Jesus? Se eu me mudar, se eu for fazer um outro negócio, se eu for escolher um curso e essa faculdade for em outro estado ou em um outro município mais longe, longe da minha igreja, longe da comunidade da fé. Vamos pensar nessas perguntas, e aí é bem legal que vocês cultivem essa prática de escrever mesmo. Porque essas perguntas podem nortear a tua semana. Talvez você perguntou algumas coisas para si mesmo ou para Deus
que são referentes a esse texto, ou são referentes àquilo que eu já falei no início dessa mensagem, nessa introdução. Então, duas verdades vão nortear essa mensagem. A primeira é: todo planejamento deve incluir Deus, ok? Primeira coisa. Todo planejamento. O Enem é em janeiro ou fevereiro? Janeiro, né? Março, sei lá. Agosto. Agosto de Deus. Piada de pastor. Ninguém riu. Tá bom. Mas se vai fazer o Enem, se vai escolher algo ali, tem que lembrar que esse planejamento deve incluir Deus. Você vai escolher uma profissão? Então, você deve incluir Deus nesse processo. Segunda verdade é: planejar sem incluir Deus terá como resultado, entre parênteses, sempre o fracasso. E aí você pode já perguntar de cara: mas espera aí, tem pessoas que planejam, que vivem muito bem, obrigado, alcançam sucesso e não incluem Deus. A minha pergunta para você que tem esse tipo de pensamento é a seguinte: aos olhos de quem esse sucesso é real? Porque aos olhos de Deus e das Escrituras Sagradas, muita coisa é palha que vai ser queimada. Não vai ficar. Inclusive, um alerta para vocês. No mundo espiritual, não se leva dólar, não se leva real, não se leva nada. Não se paga para comprar uma Coca-Cola no reino de Deus. Vai ter disponível à vontade. Amém? Picanha, gordurosa, assada, saborosa. Não é com dinheiro. E também não tem como comprar um espaço mais friozinho no inferno. Eu vou levar minha grana para o inferno e vou pegar um quarto, uma kitnet mais geladinha. Não, eu queria ficar numa região onde os vermes morrem ou que o fogo se apaga. Não é que seja 2 horas durante o dia. Não, queridos, não. Não é possível. Tudo que construirmos nessa terra ficará nessa terra. A única coisa que nós levamos é o amor. O amor pelo nosso Deus, o amor pelas pessoas. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado para não estocar vento, parafraseando aí alguém da nossa história. Muito cuidado para você não estocar vento. Pode dar alguns problemas para você. Quando você olhar o seu celeiro celestial, estará vazio. Preocupante. Mas vamos lá, vamos olhar para o texto, porque tem algumas verdades que eu queria transmitir para vocês. Vamos olhar para o versículo 13? Ele diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucro. Perceba que esse ponto da mensagem, ele nos faz lembrar o início do capítulo 4, onde Tiago estava falando de pessoas arrogantes. Tiago estava falando de pessoas soberbas. Tiago estava falando de pessoas orgulhosas. Percebe que esse termo, escutem, carrega um desejo do transmissor de chamar a atenção da outra pessoa. É como se alguém estivesse se debatendo
muito preocupado com alguma coisa, desnorteado. E Tiago diz: escuta, para um pouco, escuta o que eu vou dizer. E esse alvo da mensagem parece que são pessoas que estão vivendo uma vida autônoma de Deus, autonomia de Deus em relação a Deus. Ele fala, ele é bem claro: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucro. Perceba que essas pessoas estavam fazendo planejamento de coisas lícitas. Não é ilícito você se mudar. Não é ilícito você ganhar dinheiro. Não é ilícito. Tiago não está condenando isso. O que Tiago está condenando é a ausência de Deus nesse planejamento. É isso que Tiago está condenando. É isso que é a linha central que vai fazer a gente entender esse texto. O alvo dessa mensagem também eram as pessoas que planejam mudança. Será que também não se aplica a nós? Será que nós não estamos planejando mudanças? Escolher o futuro dos nossos filhos, no caso? Eu, pai, ou pelo menos dar uma indicação de alguma coisa, dar conselhos. O jovem está pensando alguma coisa também em relação ao futuro, em relação àquilo que vai fazer, como vai ser a vida daqui para frente, como que eu vou me sustentar. Então, eu posso dizer com toda certeza que nós também somos o alvo dessa mensagem, porque nós planejamos diariamente várias coisas. Foi escrito há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, e tem impacto na nossa vida. Porque a gente planeja assim. Pessoas de negócios também eram o alvo dessa mensagem. Eles estavam falando, pessoas que estão querendo fazer negócios aqui e acolá. Por mais que a gente não tenha uma empresa, ou você não tenha uma empresa, mas você pensa em sustento. Como que eu vou me sustentar? O que que eu vou fazer? Eu me lembro, eu vou contar uma coisa aqui engraçada, tá? Eu me lembro quando eu tinha 12 anos e era impossível, eu não podia dirigir carro. Lá tinha carro em casa, aquelas coisas todas, sempre presente, mas misericórdia, eu não podia nem triscar. Minha esposa dirigiu, acho que tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, começou a... Nossa, essa mensagem está sendo gravada, né? O pessoal vai escutar isso e contra a lei. Então, enfim. Mas era dentro da propriedade, dentro do terreno lá, amenizar ao lado dela. Mas a imaginação da gente mesmo, eu que não dirigia, a imaginação ia longe. E eu fechava os olhos, não vão rir de mim, é verdade. E eu fechava os olhos, eu me imaginava num carrão. Sabe aqueles carros bonitão? E naquela época, o carro, só tinha carro feio no Brasil. Eu me imaginava no Monza Classic, um preto. Ninguém nem sabe mais o que é isso, né? E sempre eu me imaginava com um som bem altão. Destruidor de tímpano. E do meu lado, eu sonhava com uma japonesa. Não, brincadeira. Brincadeira. Vamos pular esse assunto. E aí eu fui construindo a minha vida e procurando coisas baseado nesses planejamentos que eu fazia lá quando criança. Rapaz, quando eu comprei um carro preto, tipo Monza, lá no Japão, botei um sonzão, uma roda de liga leve, baixinho, quase triscando o chão. Imagina como é que era o som. Bombando o som. Na época não era crente, né? Só no reggaeton. Ai, Deus, passou essa fase. Graças ao Senhor. E do meu lado estava a japonesa, né? A gente faz planos. Eu acredito que você aí, enquanto eu contava a minha história, também você lembrou coisas da tua infância ou da época aí que você planejava e algumas coisas você conquistou, não conquistou? Você conquistou.
Então é bom planejar, é bom ter coisas, é legal sonhar com o futuro. Mas não vamos esquecer das verdades, aquelas duas. Primeiro, incluir a Deus. Segundo, se eu não incluir Deus, vai ter fracasso. Sabe esse carro pretão aí que eu comprei? Eu tive que vender depois. As coisas não foram bem. Eu não andava com Deus. Eu experimentei muita coisa positiva. Cresci financeiramente. Mas eu fui lembrado pelo próprio Senhor dessa verdade. Você não está me incluindo nos teus planos. Você não está me incluindo nos teus planos. Então aquilo que você está pensando que é sucesso, na verdade é fracasso. Foi aí, em 2008, que eu me dei conta que eu estava com depressão. Ou melhor, em depressão. Cheio de tudo, mas vazio por dentro. Tiago também está falando com essas pessoas. Tiago está preocupado com as pessoas que enchem a sua vida de nada. Pessoas que enchem as suas vidas de sonhos e desejos por coisas que fácil se destrói. Fácil se acaba. Existe uma realidade na vida humana que a gente não pode esquecer e que está lá no versículo 14. Vamos olhar o versículo 14 juntos? Mas vamos olhar como um raio-x da nossa vida, tá? É um raio-x real da nossa realidade. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Parece que com essa pergunta, lembra aquelas perguntas confrontadoras que fazem a gente pensar? Tiago está fazendo esse tipo de pergunta. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ah, queridos, dos 12 anos de idade, quando eu contei esse sonho, até os 30 anos, passou assim, ó. Quem de nós aqui não poderia dizer que a vida passa rápido demais? Nós que já passamos aí dos 18 anos. Eu passei há 2 anos atrás de 18 anos. Piada, desculpa, ninguém riu também. Estou querendo quebrar aí a seriedade de hoje, porque o assunto é muito sério. Nós somos limitados, nós somos leigos quanto à questão do futuro. Nós desconhecemos o futuro. O versículo 14 começa, vocês não sabem, é uma afirmação, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Por mais que nós façamos todo e qualquer planejamento de maneira minuciosa, meticulosa, organizando tudo. Quem nunca teve um planejamento frustrado aí? Frustrou. A gente não esperava que acontecesse alguma coisa logo pela manhã. A alegria do planejamento, e olha, quando a gente planeja, às vezes a gente começa a querer modificar o nosso futuro, a querer prever como as coisas vão acontecer, a tentar organizar a vida todinha em volta daquilo que a gente quer, e de repente a gente fica frustrado porque as coisas não saem do jeito que nós planejamos. Essa é a maior frustração que existe. É a maior frustração. E a raiz dessa frustração é que é simples, olhando para o texto. É porque as pessoas planejam sem Deus. Tiram Deus do planejamento. Tiago afirmou, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. E de fato, a gente pode até imaginar, amanhã eu vou acordar. Tiago está equivocado. Nós vamos acordar. Mas será? Será mesmo que vamos acordar? Nós somos otimistas, nós achamos e temos a convicção que iremos acordar. Mas vamos
lembrar de uma realidade. Pode ser que Deus diga não e a sua senha chegue lá no céu. Número, CPF, convocado hoje para comparecer diante do Senhor. Tem como se esconder? Tem como dizer, não, não é comigo, desculpa, o senhor errou a senha. Então nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E mesmo que a gente planeje, sempre acontece aquelas coisinhas que a gente não pensou. Poxa, eu não pensei nisso. Você já falou essa frase? Quem nunca planejou um domingo especial em que você ia para o parque, ou ia no restaurante, ou ia sair de repente, lá naquele divertimento você começou a brigar com alguém, seja com o marido, com a criança, com o irmão, com o primo, sei lá, e o dia ficou horrível. Você planejou ser a pessoa mais feliz do mundo naquele dia. Tem gente que acha que no dia do casamento é o dia mais feliz da vida. A menina olha para o rapaz e vê um príncipe, quando na verdade ele é um sapo. E ele vai se mostrar sapo durante a vida. São coisas, né, que a gente tem que pensar um pouquinho. Sayuri, não vá revelar em gestos aí as coisas. Ó, não é um sapo, é um príncipe. Verdade, verdade. Queridos, eu só estou querendo ilustrar para vocês, de uma maneira até meio descontraída, que nós não sabemos mesmo o que vai acontecer conosco no futuro. Queremos acertar muito. Quem de nós aqui quer errar? Ah, não, acordei de manhã e hoje eu vou errar o dia inteiro. Só um esquizofrênico vai ter esse tipo de pensamento. Ah, vou acordar para errar. Deixa eu procurar alguém que eu vou brigar hoje. Peraí. Não sei. Talvez tenha. Essa realidade da vida humana a gente não pode esquecer. Nós somos pessoas leigas em relação ao futuro. Outra coisa que a gente precisa reconhecer é que nós somos pessoas frágeis, tá? Primeiro, nós somos pessoas leigas quanto ao futuro. Segundo, nós somos pessoas frágeis. Tiago disse, vocês não passam de uma neblina. O que é uma neblina? Pensando ali, quando você acorda de madrugada, pessoal aí que acha que de madrugada é 10 da manhã. 10 da manhã não é de madrugada, tá? Só alertando vocês. De madrugada, assim, 4 da manhã, de madrugada, 5 da manhã. Então, quem tem o privilégio de acordar e ver o nascer do sol, vai perceber que em cima das plantinhas tem tipo uma aguazinha. Reparou já? Causado pela neblina. E aí vem o sol, forte ou não, e dissipa. Ela se vai. Assim como ela chegou, ela vai muito rápido também. E Tiago fala isso. Ele diz, vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Assim é a nossa vida. A vida é breve. A vida passa rápido. Quando eu tinha 12 anos, eu pensei que, poxa, fazia os cálculos, em 2020 eu vou ter tantos anos. E eu queria fazer esse cálculo agora de maneira regressiva. Mas não dá. Não dá. Tá passando muito rápido esse negócio. Daqui a pouco, né, a força vai do corpo, vai passar muito rápido tudo. A questão é como eu estou aproveitando e estou planejando a minha vida hoje. Né? Somos pessoas limitadas pelo tempo. A neblina vem e a neblina vai em um espaço de tempo. Somos pessoas leigas em relação ao futuro, somos pessoas frágeis na nossa composição física, emocional e espiritual também. E somos pessoas limitadas pelo tempo. Nascemos, morremos. Existe um espaço em que nós vamos passar, um espaço cronológico de tempo em que nós vamos passar nessa terra. Mas vamos passar. E a eternidade, ela é muito maior
do que esse tempo que vamos passar aqui. Por isso, eu e você devemos nos preocupar com essa realidade futura. Mas enquanto é presente, pensar nas coisas de Deus, planejar, colocando Deus como prioridade na vida. Pensando ainda sobre uma tomada de decisões ou decisão, porque decisões, todo dia nós tomamos o que vamos tomar café, se vamos tomar café, o que vamos comer. Eu não estou falando dessas decisões, eu estou falando daquela que é importante. Criação de filhos, casamento, faculdade. Talvez, aí para quem é mais jovem, se escandalize com o que eu vou dizer agora, tá? E nós, mais antigos, podemos discordar dessa verdade, mas é uma verdade. É prioridade número 1 escolher com quem vai casar. Estou falando em planejamento humano, tá? Primeiro escolher com quem vai casar, depois escolher a profissão. A profissão você muda. Ah, não quero mais ser dentista. Com quem você casou não vai mudar. Uma vez que você coloque o anel no dedinho, já é. Entenderam a importância disso? E como encontrar essa pessoa certa? Aos pés do Senhor. A pessoa procurando Deus em um ponto, você procurando Deus em outro ponto. Até, pensa num triângulo aí, um triângulozinho. Até os dois junto convergirem lá em Deus. A mesma coisa um negócio. Se você tem pensado em faculdade ou pensado em montar um negócio ou fazer algum tipo de investimento, tem que olhar para Deus do mesmo jeito. Tem que colocar Deus no centro disso. Porque às vezes negócios, profissões trazem muito mais dor de cabeça do que não tê-los. Nenhuma riqueza justifica a nossa ausência no lar como pais. Não podemos trocar de maneira nenhuma a nossa presença por presentes. A nossa presença no lar é muito mais importante do que qualquer presente que a gente possa dar para alguém. As maiores frustrações da nossa geração estão em relação, geração a minha, de 40 anos, é que nós tivemos pais ausentes. Nós tivemos pessoas preocupadas demais em fazer isso e aquilo, e não nos ensinaram sobre Deus, por exemplo, de como caminhar com Deus. Tem pessoas que não têm lembranças positivas do seu lar ou do seu relacionamento com seus pais. Tem pessoas que talvez não consigam nem abraçar o seu pai, a sua mãe. Aonde nasceu tudo isso? Talvez nós somos consequências de planejamentos equivocados lá atrás. E sofremos a consequência na nossa pele hoje. Nós temos a oportunidade de fazer correto com os nossos filhos. E não cometer os mesmos erros que as pessoas cometeram conosco no passado. Para isso é necessário colocar Deus no jogo. É necessário trazer Deus e planejar junto com Deus a nossa história. O versículo 15 diz exatamente isso.
Tiago fala, em vez disso, em vez de ficar planejando sem Deus, e ficar pensando coisas, eu vou mudar, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, ele acrescenta em uma expressão, se Deus quiser. Isso não podia mudar agora no nosso dia a dia. Se a gente não usava Deus, a gente não tem que usar daqui para frente. Se Deus quiser. Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. A nossa relação com Deus é a prioridade número 1 da nossa vida. Buscar o Senhor. Lógico que humanamente, de maneira prática, nós temos prioridades também. Eu acabei de citar uma. Primeiro, você tem que escolher com quem você vai casar. Segundo é a profissão. Eu mudei de profissão mais de 3 vezes. Mas de mulher eu não mudei, não. Temos que nos preocupar. É um assunto muito importante. Que pouco é falado nas igrejas. E que tanto é necessário. As pessoas, os jovens, planejarem a sua vida. Eu até desafio jovens daqui da ICEA, os jovens lá do PVSul, nas igrejas de vocês, começarem a debater esse assunto, e até mesmo na questão profissional, de escolha, de profissão, ensinarem as pessoas a colocar Deus nesse planejamento. Lembra? Como que eu posso ser funcional numa determinada profissão para o reino de Deus? Se eu escolhi a contabilidade, por exemplo, e aí como que eu vou glorificar a Deus através das ciências contábeis? Sendo um contador honesto, justo, fiel ao Senhor. Mas se eu for um contador negligente, que ensina as pessoas a fraudar o imposto de renda, que aceita suborno, eu não estou sendo funcional dentro do reino de Deus. Não estou sendo funcional. Não estou tendo serventia. Como é que eu estou falando de Deus, do Evangelho para as outras pessoas, dentro daquilo que eu estou fazendo enquanto trabalho, profissão? Então, olhando para o versículo 15, nós podemos assumir que somos pessoas que dependem de Deus, se Deus quiser, é uma condicional que está totalmente ligada à vontade de Deus, se Deus quiser. Não só viveremos, Ele é o autor da vida, Ele pode tirar a vida também. Não só viveremos, como também faremos isso, aquilo. Então, o segundo pensamento é, não podemos tomar decisões sem consultar. E aí, Deus? O que o senhor acha? Agora tem um detalhe. Quando nós consultamos a Deus, nós temos 3 possibilidades de resposta. 3. Somente 3. Uma, a gente gosta muito, que é o sim. Pediu e a gente, nossa, Deus respondeu, bacana, maravilha. Deus ouviu a minha oração. Mas Deus responde não também. E aí? Deixou de ser Deus? Não, ele é Deus, mas é a resposta. E tem a pior resposta de todas. Para mim, ela é pior do que o não, que é ainda não. Ah, mas eu quero fazer isso. Ainda não. Me lembro que eu tinha 18 anos, 17 anos, queria dirigir, meu avô dizia, ainda não. Soa no meu ouvido aquilo. Frustrante. Ainda não. Nós não estamos sendo tolhidos pelas pessoas quando escutamos. Ainda não. Nós lutamos com essa verdade, mas a gente também precisa assumir que talvez nós não temos a experiência necessária para aquele momento. Ainda não.
Mas, Senhor, eu quero casar, eu estou louco por isso, estou louca por... Ainda não. Mas eu quero fazer isso, cara. Ainda não. Por isso que eu falei, é dolorido. O ainda não é o mais complexo de tudo. O não a gente fica meio emburrado, mas a gente se consola depois. Ou é consolado pelo Senhor. Mas ainda não fica aquela dúvida. Aí está demorando demais. O que vai acontecer? Por que o Senhor não responde? Só te alertar, tá? É possível que Deus abra o céu e lance um feixe de luz na sua direção e fale com você. Não duvido de Deus. Não duvido. Ele pode fazer isso. Mas isso não acontece de maneira ordinária. Não é comum isso acontecer. O normal é ele conduzir as nossas vidas e nós olharmos para as Escrituras, buscarmos ele, fazermos ponderações junto com ele e assim seguir segundo a sua vontade. Tomando decisões pautadas nas Escrituras Sagradas. E quando nós não vemos as sinalizações de Deus, porque a gente pede sinal pra caramba, Senhor, me dá esse sinal. Se ela falar assim comigo, então é um sinal de Deus. Não. Para com isso. Não leu um texto em que diz que o diabo se transverte em anjo de luz? Não é assim que funciona. Quando não há sinais, deve existir a confiança no coração que Deus está conduzindo tudo. Quando não houver sinal nenhum, a confiança que Deus sempre tem planejamentos bons para mim. Quando não há uma sinalização, não há a luz do céu brilhando na minha direção, a confiança deve estar aqui inabalável dentro do meu coração. Não, Deus está no controle de tudo. Deixa eu me acalmar um pouco mais. Para aí. Eu não preciso correr igual o mundo está correndo. Eu tenho Deus como meu Senhor e Pai. Não vou correr. Olha, o quanto de gente que tem tomado antidepressivo, anti-ansiolítico, as crises que estão levando pessoas a consultórios de médicos, principalmente nesse período de pandemia, aos consultórios de psicólogos. Gente, é assim. Há estudos, claros, estudos, que já mostram que o pós-pandemia, esse momento que a gente está vivendo, vai ser trágico para a humanidade. E atenção, quem tem filho pequeno, atenção, porque está se cultivando, através da mídia, um fomento de pânico entre as crianças. Pânico. Crianças com síndrome de pânico já. Isso é muito sério, meus queridos. Muito sério. Mas não faz parte da nossa mensagem. Foi só um alerta que eu fiz. Tá bom? Preste muita atenção nisso, porque é importante. Não cultive o pânico no coração das crianças. Cultivem a confiança em Deus em meio às circunstâncias. Tá bom? É só um alerta mesmo, que faz parte do contexto aqui da mensagem, da pregação. Eu não tinha pensado isso, mas veio na mente e eu achei melhor trazer para vocês. O fato é que, olhando para o versículo 15, faz parte da realidade humana admitir que nós somos dependentes de Deus e que nós não podemos tomar decisões sem Deus, porque a gente sabe que vai ter como resultado o fracasso. Isso é uma coisa que a gente tem que ter na mente. Entenderam? Também olhando para o versículo 16, nós vamos ver o orgulho e a soberba como prejudicial. Se não incluir Deus no projeto é ruim, a gente vai ter que incluir alguma coisa para o projeto dar certo, correto? É meio que lógica isso, tá? Quando nós tiramos Deus da equação, nós temos que colocar um outro elemento para que a equação dê o resultado que a gente espera. Tiago diz o seguinte, para esse elemento que não é Deus. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões.
que Tiago diz sobre o orgulho? Todo orgulho semelhante a esse o quê? Fazer planejamento sem Deus. Achar que você é uma pessoa autônoma. Achar que você vai decidir a sua vida e que tudo vai dar certo de acordo com aquilo que você pensa. Tiago está dizendo que todo orgulho semelhante a esse é mal. Não procede de Deus. Não é bom. Deve ser eliminado. Planejar sem consultar o Senhor, prestem atenção nisso, tá? É um dos reflexos do orgulho presente no nosso coração. Planejar a vida sem consultar o Senhor é um dos reflexos do orgulho presente no nosso coração. Pecado. Se você olhar o texto de Provérbios 16, 18, você pode anotar e depois dar uma verificada nesse texto, ele diz que o orgulho precede a queda. Lembra que eu disse inicialmente que quando você planeja sem colocar Deus nesse planejamento, o resultado não é o fracasso? Isso não é um pensamento meu, mas é um pensamento bíblico, olhando para Provérbios 16, 18, que diz que o orgulho precede a queda, o fracasso. Versículo 17. Portanto, aqui é uma conclusão de pensamento, tá? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, qual é o bem aqui? Uma interpretação de texto rápida. Qual é o bem que Tiago está falando dentro desse contexto? Planejar colocando Deus. Esse é o bem dentro desse contexto. E não o faz, nisso está pecando. Queridos, olha que sério. Nós aprendemos hoje que nós devemos planejar. É bom planejar, mas incluir Deus. Nós aprendemos também que planejar sem o Senhor, sem incluir o Senhor, terá como resultado o fracasso. Nós não estamos cientes dessa verdade? Estamos. Ficou claro dentro do texto? Ficou. Agora, aquele que sabe que deve fazer o bem, planejar, incluindo o Senhor, e não o faz, nisso está pecando, está ofendendo a Deus. É ofensa contra o Senhor. Precisa de arrependimento, precisa de restauração, precisa equacionar a vida novamente com a vontade do Senhor. Lógico que a gente tem um contexto geral aqui também. Sempre que a gente deixar de fazer o bem, é pecado. Mas dentro deste assunto específico, quando eu deixo de consultar o Senhor e vou fazendo as coisas deliberadamente, eu estou cometendo pecado. É bem sério isso. Eu queria que você parasse para pensar. Um outro texto de Provérbios que você pode anotar aí, depois dar uma lida, é 16:9, que diz o seguinte: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do ser humano traça o seu caminho. O que é isso? Planejar. Mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Não é pecado fazer planos. Lembra que eu disse isso? Não é pecado fazer planos. Não é pecado construir coisas. Não é pecado. Deus nos permite sonhar como me permitiu sonhar quando eu tinha 12 anos de idade, ou muito antes. Deus te permite sonhar também com uma profissão, com um casamento, com uma vida melhor. Deus te permite sonhar. Porém, deixar o Senhor de fora
É um erro gravíssimo. É pecado. Isso é sério. Conclusão. Deus nos concedeu uma vida. E ela deve ser vivida de maneira correta. A gente já tem a noção aqui que a vida é breve e ela é limitada. E que nós somos seres leigos em relação ao futuro. Deu para entender isso, né? Claramente. Então nós temos uma vida que é frágil e limitada. Nós temos um jeito correto, elaborado por Deus, de viver, que é próximo dele, aos cuidados dele. Então, viver corretamente é entregar toda a existência nas mãos do Senhor. Deixar que Deus dirija tudo. Acho que é muito interessante para nós hoje, para mim e para você que está vendo, e para as pessoas que vão assistir depois. É muito interessante e importante que a gente reconheça as nossas limitações, as nossas fragilidades, antes de planejar qualquer coisa. Sabe o que é interessante também? Eu e você descansarmos na soberania de Deus. Porque tem muito conteúdo nas Escrituras Sagradas onde fala que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que os planos de Deus são melhores para nós do que os nossos planos. Mesmo, meus queridos, quando nós não entendemos aonde o Senhor quer nos levar. Lembra da canção que nós cantamos? Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade. Viver tua vontade. Eu vou repetir as perguntas, tá? Está planejando alguma coisa? Como é que eu vou ser funcional para o reino de Deus? Nisso que eu estou planejando. Agora que eu aprendi que não posso tirar Deus do planejamento. Se eu tirar Deus do planejamento, eu vou ser um fracassado. Eu aprendi que Deus é soberano e Ele me ama e Ele vai conduzir a minha vida de maneira correta. Então, cabe a mim pensar como eu vou ser funcional para o reino de Deus. Naquilo que eu estou fazendo hoje, mas naquilo que eu quero fazer amanhã também. Como que o casamento vai glorificar a Deus? Como que a profissão vai glorificar a Deus? Como vai ser funcional dentro da engrenagem do plano de redenção de Deus para a humanidade? Porque eu faço parte desse reino. Eu sou cidadão do reino de Deus. Você é cidadão do reino de Deus também. Tudo que eu estou planejando, aquilo que eu estou querendo, vai me aproximar de Deus. Um relacionamento, um namoro, um casamento, um negócio, uma profissão, comprar alguma coisa, vai me aproximar mais de Deus? Vai me aproximar? Não, não vai aproximar, então projeto falido. Não vai para frente, não vai virar execução. Porque eu quero para a minha vida aquilo que me aproxima de Deus. Como irei evangelizar as pessoas ao meu redor? Como falarei do amor, da soberania de um Deus que cuida de todos nós? Eram aquelas perguntas iniciais que, com certeza, você lembrando do que eu preguei, estou caminhando para o final, já concluí a mensagem, foram respondidas, não foram? Foram respondidas para você. E possivelmente você fez essa pergunta ou tem feito essas perguntas. E agora você obteve as respostas. Lembra que o Tiago te alertou, inspirado pelo Espírito Santo, e ficou escrito para você, ficou escrito para mim, aquele que sabe que deve fazer o que é bem e não o faz, nisso está pecando. Escolha não pecar. Escolha agradar a Deus.
E aí eu tenho algumas aplicações finais, tá bom? Para você pensar. Anota isso aí, ou grava o que eu estou falando, eu não sei, e reflita. São 4 aplicações. Primeiro, tome decisões pautadas nas Escrituras Sagradas. Ela é infalível. As Escrituras Sagradas são inerrantes, não possuem erro e são infalíveis. Não falha. Projetar a vida baseado nas Escrituras Sagradas não falha. Projetar a vida baseado na bolsa de valores falha. Projetar a vida baseado em uma profissão falha. Mas projetar a vida baseado nas Escrituras Sagradas nunca falha. Aos olhos de Deus, sempre vai dar certo. Ore pedindo direcionamento de Deus. Lembrando que Ele pode abrir o céu para você. Ou não. Eu acredito que não. Não vai abrir. Mas Ele vai... Já está o céu aberto através da palavra. A palavra está exposta aqui para você. Basta você ler, acessar. Você vai ter respostas extraordinárias. E peça direcionamento de Deus através da palavra dele. Se não houver qualquer sinal, a gente falou sobre isso agora, né? Se não houver qualquer sinal, é a terceira aplicação. Peça ao Senhor que Ele dirija os seus pensamentos. Senhor, eu vou pensar agora nisso. Dirija os meus pensamentos agora. Faça eu lembrar de todos os versículos bíblicos que eu decorei na EBD das crianças. Faça eu lembrar de Provérbios 4:23. Acima de tudo guarda o coração, pois dele procede toda fonte de vida. Faça eu lembrar de versículos, Senhor, que eu decorei na minha vida, na minha infância, na minha história, quando eu estiver pensando esse projeto. E por último, e aí a gente vai orar, confie na misericórdia, na graça e no amor de Deus. Você acha que Cristo foi para a cruz para você ser um fracassado espiritualmente? Cristo perdoou os seus pecados para você viver ansioso, para você viver deprimido? Não. Cristo levou a sério a sua vida. Ele foi para a cruz por amor à sua vida. Para tirar essas inquietações do teu coração, até na hora de fazer projetos. Confie na misericórdia de Deus. Que mesmo a gente errando nos nossos projetos e fazendo muita besteira durante a vida, Ele nos abraça. E Ele diz, vamos começar de novo? Um novo projeto? Bora começar? Estou aqui contigo. Estamos juntos. Isso é misericórdia, queridos. Vamos confiar nessa misericórdia de Deus. Vamos confiar na graça de Deus. E no seu infinito amor pelas nossas vidas. Que levou o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Deus vivo, ir para a cruz em nosso favor. E não ficou preso, mas foi, depois de crucificado, morto, enterrado. Não foi enterrado, né? Foi colocado em uma caverna. Ressuscitou, não ficou preso na morte. Para nos mostrar que tem esperança maior do que essa vida. Para a gente olhar lá para frente, para a eternidade. E lembrar que aqui é passageiro. Se é passageiro, vamos viver de maneira correta. Então, recapitulando, tome decisões pautadas nas Escrituras Sagradas, ela é infalível. Ore pedindo direcionamento de Deus sempre. Se não houver qualquer sinal, peça ao Senhor que Ele dirija os seus pensamentos e confie na misericórdia, na graça e no amor de Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra que foi exposta,
foi exposta de maneira clara e nos deu direcionamento, Senhor. Então, que a gente lembre daquele versículo em que está bem claro que nós devemos agora, sabendo o que é o bom, sabendo o que devemos fazer o que é correto, fazer isso, sempre colocar o Senhor nos nossos planos. Se eu não fizer, Senhor, eu reconheço diante de Ti que estarei pecando. Então me dê força aos meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco, para não escolher aquilo que é errado. Que os nossos planejamentos tenham o Senhor no centro. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos lá. Vamos dar um tempo aí. A gente volta. Pessoal do Sul, tchau. Preparar aí o almoço de vocês. Semana que vem, continuamos com o capítulo 5 de Tiago. Muito impactante, muito legal mesmo. A gente se encontra aí. Não sei se vocês vão estar participando, mas vou mandar o link aí para o Rio e o Rio compartilha com vocês. O pessoal que vai ficar 11h35 é IBD, tá bom? Ok? São 10h20, perdão,